primeiramente eu quero agradecer a todos que participaram, compartilharam e se inscreveram no meu canal, do meu primeiro vídeo, que foi da semana passada. Então, para quem não me conhece, meu nome é Lívia, sou psicóloga, psicanalista, também mestre e doutora em Ciência da Saúde pela Universidade Federal do Sergipe. Então, estou fazendo esses vídeos assim por interesse de algumas pessoas que me pediram, principalmente dois amigos aqui que eu gostaria de falar muito, por que você não faz vídeos e tal, que é o Diego Noronha e é o Cássio George. Então, assim, agradecer, né, por ter dado esse incentivo. Então, vamos lá. Essa semana surgiu uma pergunta de um aluno meu, Vinícius. Ele chegou e disse assim: professora, como eu posso ajudar uma pessoa com crise de ansiedade? Aí, então, eu respondi para ele e passei essas informações para algumas pessoas que acharam bem legal, bem curioso, de forma bem leiga, bem criativa. Eu considero assim, eu sou uma pessoa que adora ansiedade. Eu sempre vejo o lado positivo das coisas e a ansiedade é uma coisa que eu vejo muito de um lado positivo. Então, eu disse a ele, o que é que você pode fazer? Trazer a pessoa de volta à realidade. Como assim trazer a pessoa de volta à realidade? Então, a ansiedade, ela nada mais é do que a pessoa com excessos de pensamento e descontrole. E estamos nesse momento agora do distanciamento social, daquele momento de quarentena que a gente tem que ficar em casa para procurar se resguardar fisicamente. E isso acarreta em um aumento exagerado de algumas coisas, principalmente da ansiedade. Vivemos em um país democrático, um país de liberdades e hoje a gente está preso dentro dessa questão de liberdade. E a ansiedade ela vai provocar algumas alterações comportamentais. Então hoje a gente vai falar sobre ansiedade e comportamento. Como poderia ser feito isso? Como é que a gente pode nesse momento agilizar de alguns artifícios para controlar essa questão da ansiedade e que gerencia no comportamento. Então, tem questões para colocar aqui. Primeiro, a ansiedade já nasce com a gente, é isso que eu digo sempre. A gente vive com ansiedade, então nunca diga que alguém vai curar ou vai tirar a ansiedade de você. Eita, fuja desse profissional. A gente precisa dessa ansiedade, ela faz parte do nosso viver. A psicanalista Melanie Klein, ela coloca que a gente tem a ansiedade do nascer. Então a gente já tem esses processos de ansiedade desde o do nosso nascimento. Então veja do seguinte princípio. Eu tenho uma angústia ao nascer. Todos os meus órgãos são formados. E essa formação condiz com o corpo em desenvolvimento durante os 9 meses de gestação. O meu cachorrinho aqui. Vem aqui, meu bebê, venha. Um cortezinho para apresentar meu estagiário. Oh, aqui Elvis Presley. Pronto. Tá. E a Melanie Klein coloca assim, no momento do nascimento a gente tem o primeiro processo de angústia. E esse primeiro processo de angústia se revela no ato do nascer. Então, vamos lá. Fisiologicamente, a gente tem o pulmão, que é o último órgão a desenvolver. E esse pulmão, ele estoura. É como uma bexiga. Quando a gente está enchendo a bexiga, ela faz o quê? Pum! De vez. Não foi avião, você assustou. E nesse ato do estourar, o nosso pulmão, ele dá uma dilatação, ela dá um teor muito forte e a criança, o bebê chora. Aquela primeira explosão. E o choro remete a respiração das vias aéreas superiores desobstruídas, brônquios, alvéolos pulmonares, tudo desobstruídos. Beleza, essa pessoa está bem. E a criança entra nesse processo de angústia do nascer, saiu daquela condição que ela tinha durante 9 meses e vem para uma outra condição, outro ambiente, cheio de estímulos, cheio de outras convicções.
Então, a criança vai viver num extremo aprendizado. Então, a gente precisa dessa fase de desenvolvimento infantil para criar essa aprendizagem. Não posso delongar muito, porque isso já seriam condições para outros vídeos. Mas voltando ao teu da ansiedade, veja que a ansiedade está vinculada a um processo também fisiológico. Então, assim, eu digo que a gente tem ansiedade boa e ansiedade ruim. A gente tem ansiedade do passado e ansiedade do futuro. Então, por que que eu disse para ele? Traz de volta a pessoa para a realidade. Por quê? Porque a gente tem que vivenciar essa realidade. O ansioso, ele está extremamente no passado, ou seja, ansioso no passado, ansioso não pensa no futuro, não pensa no... O ansioso é preso também no passado. Quando a gente percebe que o ansioso é preso no passado, quando ele fica remoendo, lembra, assim, eu deveria ter feito daquela forma, por que eu não fiz daquela... eu fiz daquela forma e não deu certo, então eu sou uma pessoa frustrada, sou uma pessoa rejeitada, sou uma pessoa que não consegue fluir. Então, sim, ele vive. E quando esse passado ele está bem presente, a gente diz também que ele já tem uma propensão, se ele já não estiver com a depressão instalada. Então, primeiro a ansiedade se instala de uma forma descompensada para depois entrar um processo depressivo. Ou seja, a gente pode controlar uma eventual depressão? Sim, a gente pode. É possível a gente trabalhar um paciente depressivo na sua questão ansiosa? Sim, é possível. É muito possível e a melhor forma que se tem de tratamento. Porque se você não trabalhar uma base do indivíduo, como é que você vai trabalhar o outro todo? Então, mas o paciente é depressivo, eu tenho que trabalhar a depressão dele? Sim, mas começa a trabalhar a ansiedade dele, porque você vai ver que quando você começa a trabalhar essa base que foi desestruturada, a depressão vai ser melhor, ter uma melhor eficácia. E qual é a outra depressão? A expectativa do futuro. Então, essa é que todo mundo conhece. Eu sou ansioso, eu tenho um local para ir e eu vou já pensar nesse local para ir. Eu não durmo, eu tenho uma entrevista de emprego para fazer, eu não durmo. É o primeiro dia de emprego, isso, é aula, é o vestibular, enfim. Vestibular não, agora é Enem. Enfim, eu tenho muita expectativa do futuro. Beleza, essa é a parte principal. Expectativa. Pare para pensar, expectativa ela não depende de você exclusivamente, ela depende do outro, depende de um horário, depende de uma data, depende do outro que vai falar comigo, depende de uma prova e dos outros fazerem a prova para saber qual é a minha qualificação e classificação. Mas essa extrema dependência do outro traz uma condição que a gente não vincula muito, que é a questão de, sim, eu estou muito dependente do outro e para mim, o que é que eu posso fazer? Então, em alguns momentos nada. Realmente você vai ter que esperar do outro. E esse nada, ele provoca essas reações de mal-estar, de falta de controle de si mesmo. Então, como é que eu posso fazer para reagir a isso? Eu sempre falo, para de falar em questões de expectativas e vamos trabalhar com uma versão melhor, uma perspectiva, que é trabalhar uma percepção sua. Até que ponto eu posso ir? Eu estou estudando para um concurso público, agora foi adiado por causa da pandemia, e agora o que é que eu vou fazer? Eu preciso disso, já tinha tudo articulado. Tá, mas dependeu de você? Não, então por que você está entrando nessa ânsia? O concurso não foi cancelado, ele só foi adiado. O que é que você pode fazer nesse tempo? Olha só, você vai ter tempo a mais para se qualificar melhor. Você vai ter tempo a mais para rever aquelas questões, aqueles assuntos que você não domina. Então, por que eu vou criar uma ansiedade que o concurso foi cancelado se eu posso utilizar esse tempo para melhorar o meu aspecto? Dependeu de você? Não. Qual a perspectiva que eu levo nisso? Mais estudos, mais controle, mais dinamismo do meu tempo. Eu não aguento ficar 24 horas por dia trancado dentro de casa. Então você começa a ver um monte de memes dizendo, é melhor estar em casa que no hospital.
a gente vê nesse processo que o brasileiro é muito criativo, tá fazendo um monte de memes por aí é uma forma de aliviar dessa realidade que a gente tá passando. Mas assim, o que é que você pode gerenciar do seu dia? Você não precisa ficar em quarentena sem fazer nada, só comendo e assistindo TV. Não é isso? Você pode muito bem gerenciar algumas situações que possa refletir no seu processo. Que eu preciso dinamizar meu tempo. O que é aquilo que eu falei no vídeo anterior. Manter uma rotina, manter um padrão de situações em que você atualmente faz. É viver a realidade do hoje, é viver o hoje, o que é que eu tenho para hoje, o que é que eu posso ter de possibilidades para o hoje. E vivenciando assim, eu tenho uma melhor predisposição para o amanhã. O que é que eu tenho que fazer amanhã? Hoje eu tenho que fazer mercado? Ou amanhã eu posso fazer mercado? Hoje é dia de botar o lixo para fora? Hoje eu lavo os banheiros? Hoje eu limpo a casa? Não, hoje eu só quero assistir um filme. Você gerencia a sua vida. Você tem a perspectiva do que você quer para o seu dia. Quando a gente vive uma ansiedade do mundo real, do mundo do agora, do presente, a gente vive esse presente, a gente lança mão do que quer de perspectiva do futuro, o que é que eu posso guardar e resguardar do meu passado. Então, por exemplo, quem vive muito de uma ansiedade retrógrada, uma ansiedade que fica só puxando o mundo passado, que tem aquela tendência depreciativa, pode trocar, não é que é para apagar, isso não vai ser apagado, isso está lá na sua mente, isso está nas suas memórias. Que legal, você é uma pessoa de memória de elefante, você é uma pessoa de memória episódica bem fantástica, porém não pode usar isso como sofrimento. Então, eu tenho essa memória passada, eu vou resignificar ela, eu vou trazer ela de volta, eu vou ter um saudosismo, mas um saudosismo libertador de resignificação. Eu não vou ter aquele saudosismo de lamentação, de nostalgia, do que é que eu vou, por que eu não fiz isso, se eu voltasse atrás. Como assim voltar atrás? Não é porque uma coisa deu errado lá no passado que possivelmente não possa ser consertada agora no futuro. Não é porque uma coisa desestimulou, se frustrou por uma ação do passado, que ela não envolveu outras reações do que está agora no presente, que será para o futuro. Você pode não ter, com a escolha que você fez, não ter conquistado aquilo que realmente você queria. Mas você conquistou outras coisas. E pare para pensar, você vai conseguir colocar numa balança e medir o que foi de ganho, o que foi de perda? Bom, você pode fazer isso. Eu considero o seguinte, tá equilibrado para não se frustrar mais ainda, ou tá bem disposto para ver que tudo desse processo que você passou da vida foi uma resignificação. E quando aquele ansioso que pensa no futuro? Aí eu digo, tá pensando no futuro e tá vivendo o que no presente? O nosso futuro, ele é posto do que a gente faz hoje. Não é do pensamento acelerado do que vai ser amanhã, é do que a gente faz hoje, o que é que eu faço hoje. O que é que eu estou produzindo no meu dia de hoje, que vai refletir no meu futuro. Então, eu acredito que esse momento de quarentena que a gente está passando é um momento para a gente reflexionar. Reflexionar nos nossos sentidos, no nosso agir, no nosso espiritual. Vamos pensar agora nessa Semana Santa, o que é que a gente tem de reflexão. Porque vocês estão vendo que a crise já é mundial e existe aí uma campanha política muito forte de economia versus saúde, mas me diga qual é a economia que vai sobreviver sem a saúde também. Se todo mundo está doente, quem é que vai trabalhar? Se vai ficar todo mundo no hospital, como é que vai ficar? Então a gente tem que reflexionar nessas coisas. Ninguém está sozinho. Todo mundo vai perder de alguma forma. E a gente tem uma coisa para lutar aí. Esse tempo de confinamento, ele está dizendo para a gente o que é de prioridade na nossa vida. O que a gente vai resguardar para a gente.
E esse é um convite que eu faço para você, nesse momento que a gente está de Semana Santa, do ressurgir de dentro da gente um algo novo, um ciclo novo de vida. Eu acredito que depois de tudo isso a gente vai ter uma renovação de ciclo de vida. A vida não vai ser mais a mesma, ela vai ter algumas coisas, a gente vai trazer de volta pra gente como uma rotina, como um mecanismo de defesa, e que seja mecanismo de defesa, não seja um mecanismo de ataque. A gente pode falar isso quando eu estiver falando sobre as obsessões compulsivas, que a gente tem que entrar um pouquinho em detalhes sobre isso, mas de reflexão nesse momento. E nesse momento que a gente está passando, que é o momento da Semana Santa, vamos trazer uma reflexão, aquela reflexão de orar, de amar, de pedir nesse momento por todos nós, no âmbito da família, no âmbito da amizade, no âmbito mundial. É hora de todas as religiões, é hora de todos nós nos unirmos em um único propósito, propósito de amar ao outro. E é nesse propósito de amor que eu vou terminar com a minha frase, puxada da Freud, que esse pensamento de amar é o que verdadeiramente cura qualquer outro tipo de doença. Não é isso? A gente precisamos amar mais para não adoecer.